que vem na sua direção pelos próximos dias é o que vamos saber aqui hoje nessa leitura. Lembrando que é uma leitura geral, atemporal e coletiva. Não força nada para você, ok? Solta, libera para o universo aquilo que não ressoar. Se você é novo ou nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Leão. Quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Lembrando que eu deixo aqui abaixo na descrição dessa leitura e de todas as leituras aqui desse canal também, as informações sobre leituras particulares, mapa numerológico, nosso curso de tarô, nosso curso de baralho cigano e o nosso e-book de banhos energéticos para você estar cuidando e renovando aí a sua energia espiritual, certo, Leão? Vamos lá então, abrir a leitura de vocês de hoje com o Oráculo dos Delfos. Por favor, espiritualidade da luz, o que vem na direção de Leão pelos próximos dias, que é importante eles saberem aqui hoje, por favor? Leão. O triunfo. A mãe. Amor singular. E a ociosidade. O que seria a ociosidade, por favor? A reflexão. Fundo de deck, a sinceridade. Olha, bem forte aqui, Leão, que existe, para alguns de vocês, uma mentora, tá, espiritual, ou uma guardiã, né, como, por exemplo, uma pombogira que você pode ter, ou uma mentora espiritual, né? Que de alguma forma faz parte aí da sua ancestralidade, veio você para cá para a sua evolução, ajudando você a obter alguma espécie de triunfo, de vitória aí na tua vida. E inclusive essa carta aqui, Leão, ela fala que a espiritualidade, né, forças maiores, forças universais, forças aí do alto estão ajudando você a conquistar aquilo que você gostaria. Para alguns de vocês, leoninos, a gente pode estar falando de questões de vida afetiva, amorosa, tá? Porque aqui nós temos um amor que ele não é um amor padrão, ele não é um amor que é igual a determinados amores que você já pode ter tido, a determinadas conexões que você já pode ter tido. Essa carta aqui, ela fala de uma conexão que ela é muito profunda, né? É uma conexão assim que ela tem um grande propósito na tua vida e para a maioria de vocês, sim, vai falar da vida afetiva, amorosa. Pode ser que aqui a gente esteja falando também para alguns de uma amizade, né? Totalmente diferente, totalmente fora do padrão que você vai encontrar, o que você já está construindo aí nesse momento com alguém, pode ser que sim, mas pode ser também uma amizade que futuramente ela vai para o lado de algo voltado para a vida afetiva amorosa, tá? Só que é interessante uma coisa, Leão, por quê? Aqui é como se eles mostrassem que assim, você consegue o que você quer, né? Porque o triunfo, ele também está presente aqui na tua leitura, mas é como se depois que aquilo que você quer chegasse, você se pegasse aqui num processo de pensamento, num processo de reflexão, ou você fez tanto aqui que você poderia fazer para conquistar aquilo que você quer, né, vamos dizer assim, ou que você queria, né, caso você esteja vendo a leitura e já aconteceu, que você fica meio perdido aqui. É como se assim, me dediquei tanto a essa questão, o que eu vou fazer agora, né? Aqui pode ser inclusive um leonino, uma leonina, que está aí trabalhando dentro, né, do que você quer, de uma maneira um tanto quanto excessiva ou incisiva, onde você passa a maior parte do seu dia pensando nisso, focando nisso, trabalhando em cima disso, pesquisando sobre isso, buscando sobre isso, né? Se aqui, por exemplo, é uma pessoa e você já sabe quem é essa pessoa, pode ser que você passe aqui grande parte do seu dia pensando nessa pessoa. Se você não sabe quem é a pessoa, mas você quer manifestar, né, uma pessoa específica, pode ser que você pense, né, na pessoa ideal para você, que você se pergunte aonde é que ela está, peça a espiritualidade para trazer essa pessoa para você. Porque aqui, quando a gente fala de conexões para quem é, de fato, essa parte da leitura, é uma questão onde, assim, tem alguém aqui bem diferente, tá? Tem uma pessoa bem diferente, mas tem uma coisa aqui muito forte também entre você e entre essa pessoa. E é como se houvesse, assim, ajuda aqui, né, dessa guardiã, dessa mentora, para ajudar você a se conectar com essa pessoa. Mas aí parece que quando você se conecta com a pessoa, né, você fica depois, olha, sem saber muito bem o que fazer. Ou até talvez sem saber como agir com a pessoa. Ou com a situação aí que tanto você quer.
Eu vou dar um exemplo aqui material para você compreender uma coisa que eles estão falando, para quem nada tem a ver com questão de relacionamento, tá? Independente aí se é namoro, se é amizade, o que que é. Vamos supor que você queria muito um celular, né? E aí você comprou o celular, vai comprar o celular, tá tudo certo para que isso aconteça, né? Ou seja, a sua vitória foi a compra do celular. Depois, né, que você comprou o celular, é como se assim, alguma coisa perdesse sentido. Não o celular em si que você comprou, mas você pensasse que assim, e agora, o que que eu vou fazer? Qual é o próximo, né? Qual é a próxima coisa que eu quero? Então, Leão, essa leitura, para você que ainda não conseguiu aquilo que você quer, ela pode te trazer, né, reflexão, a seguinte reflexão, né, que está até aqui na sua leitura, né? A reflexão. Será que você não está focado demais em cima de uma situação? Ou será que você não está, por exemplo, colocando muita expectativa em cima de algo? Porque a expectativa aqui, ela vai ser suprida, né? Ela vai ser suprida. Aqui não existe uma quebra de expectativa, onde, por exemplo, a pessoa lá não existe, né? Eu estou materializando uma pessoa inexistente, impossível dela existir nesse planeta Terra aqui. Ou eu estou materializando algo que nem existe, né? Um celular que não existe dentro do exemplo que eu dei aqui. Não é sobre isso, né? Então, por isso que a gente vê que existe o acontecimento, porque o que você quer também existe, vamos dizer assim. Mas o cuidado que você deve ter, para você que ainda não conseguiu aquilo que você quer, é de fato aqui a questão toda, né, da forma que você está vendo aquilo que você quer. Porque aqui você pode estar pintando algo de uma maneira assim muito colorida, muito bonita, e você consegue. Quando você consegue, parece que acaba aquele prazer de ir em busca do que você queria, né? Aquela excitação de pensar, de imaginar ter aquilo em mãos, ou de estar, né, com uma pessoa também. Aqui, para quem é uma pessoa, onde a pessoa ela chegar na tua vida, você pode ficar meio assim, tá? Meio sabendo como não agir com essa pessoa. Que mais, por favor? Ah, esqueci de falar. Por isso que a sinceridade ela ficou aqui no fundo do seu deck, né? Porque pede para você ser honesto com você em relação a essa questão e como você está vendo essa questão na tua vida. Que mais? A proteção, olha lá a mentora, né? Que a gente havia falado aqui. Múltiplos amores. O que é a proteção aqui, por favor? A lua. Olha, Leão, dentro também do que você quer, aqui pode ter algumas coisas que assim, você não sabe que vem acompanhado daquilo que você quer, ou essa proteção com essa lua pode estar pedindo para você revisar aqui a forma, né, aquilo que a gente havia falado anteriormente, né, eles estão confirmando aqui, pedindo para você revisar a forma que você enxerga o que você quer. Porque assim, o que você quer vem, né, a gente percebe isso aqui na leitura. Porém, pode ser que você depois fique meio pensando que é alguma coisa que não tem sentido, né, e principalmente você, que é uma pessoa, né? É aí que está a questão toda, porque não é um objeto, é uma pessoa. Então, se você atrair uma pessoa para a tua vida, você está se envolvendo com alguém, né? E tá aquela coisa excitante, boa aí do começo, uma paixão, algo desse tipo, ou uma nova amizade, né? Que traz para você alegria, felicidade, a pessoa é bacana, é interessante. Quando assim você perceber que realmente conquistou essa pessoa, pode ser que a bola deu uma baixada, né? Que eles estão falando. Então, olha, seja verdadeiro, sincero com você. Aqui dá uma coisa de pedestal, né? Pode ser que você esteja colocando ou essa pessoa, ou esse objeto, ou essa conquista, independente do que seja, no pedestal. E aí você está abaixo do pedestal, né? Mas na verdade o pedestal ele é seu. Então o que você tem que fazer aqui? Tirar a pessoa, a coisa, a situação, o objeto do pedestal e se colocar lá de volta. E colocar essa pessoa, essa questão do seu lado. E não ceder o seu lugar no pedestal para que essa pessoa sente ou esse objeto fique ali. Entende? Simbolicamente falando, para você entender aqui o que é que eles estão dizendo, tá? Porque aí pode ser que depois você venha até desanimar, né? E se é uma pessoa, não tem como você estar, por exemplo, brincando aqui com alguém, né? Você, por exemplo, prometer mundos e fundos aí para a pessoa, ó, a justiça, né? Seja verdadeiro com você e com a pessoa, para quem tem a ver com uma pessoa, para quem nada tem a ver, seja aí verdadeiro com você de que talvez o que você quer não é tudo isso, por mais que você vai conseguir. Ó, As de Espadas, né? E a justiça carrega quem? O próprio As de Espadas. Ó, As de Ouros aqui. As de Paus, realmente aqui é algo novo na sua vida, tá? Só o corte aqui do seu deck já tá mostrando, né? E o As de Paus, principalmente que ele ficou aqui, ele é o responsável por essa excitação, né? Por essa alegria inicial, pelo desejo de se ter algo ou alguém aqui.
E aí quando você tem, parece que esse desejo ele dá uma cessada aí. Mas por quê? Porque essa questão está no pedestal, tá? Vamos ver o que mais aqui, Leão, com o tarô das bruxas. Tarô, o que é o triunfo, por favor? Valete de espadas. Que mais, por favor? 5 de espadas e cavaleiro de copas. Aqui o tarô ele confirma, Leão, o que a gente havia falado. Por quê? O 5 de espadas nesse deck aqui, ele fala de uma certa enganação. Esses personagens aqui, né, que você está vendo nas cartas, eles estão sendo atraídos para essas 5 espadas, porque tem uma luz aqui, né? Então eles são atraídos por essa luz. Porém, existe uma armadilha que é as 5 espadas aqui, né? Que pode feri-los de alguma forma ou até mesmo aprisioná-los. E aí é exatamente aquilo que eles haviam falado anteriormente. É como se você estivesse vendo isso aqui de uma maneira assim muito brilhante, né? Muito reluzente, muito bonita. Mas quando você chega perto, quando você consegue, a luz, ela meio que... Não é que a luz ela vai se apagar, né? Ou a luz ela vai se perder. Mas é como se a luz ela já não estivesse mais longe, né? Ela está em você e você está com ela. Então, você está em uma situação e esse brilho que você via de longe, ele meio que se perde aqui. E o que é o valete de espadas? É uma certa autossabotagem, sim, tá? Que é o que eles estão falando aqui, eu preciso passar para você. Porém, no contexto de você perceber o que a gente está falando aqui sobre o pedestal, né? Aquela história toda, tá? Alguns de vocês, Leão, se a gente está falando de uma pessoa, pode ser que você queira que a pessoa chegue até você, né? E não você chegar até a pessoa, porque pode ser que você esteja interessado na pessoa, mas você não sabe se a pessoa está interessada ou interessado aí em você, né? E aí você, né, tá aqui emanando, manifestando que a pessoa, ela te note, né? Vamos dizer assim. E isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer aqui. Só que aí é o que eles falaram, né? Cuidado com esse valete de espadas aqui e com esse 5 de espadas. Aqui fala também, Leão, para você aproveitar o caminho daquilo que você quer, tá? E não somente focar no objetivo final, porque na verdade os aprendizados eles estão durante o caminho. E um dos aprendizados aqui que você tem nesse momento, de acordo com o que você quer, é exatamente isso tudo aqui. Isso aqui não vai acontecer depois que você estiver com aquilo que você quer. Porque aí o que poderia acontecer? Uma decepção. Né? Então, por exemplo, você que talvez está vendo essa leitura e você já conseguiu aquilo que você queria, pode ser que agora você está olhando e falando assim, poxa, essa pessoa não é tudo que eu imaginava que ela fosse. Ou eu pintei essa pessoa de uma forma, mas assim, ela até é especial, diferente e tal, mas ela não é talvez tudo aquilo que eu pensei que ela fosse. A exemplo do celular, né? Ah, o celular não é tudo isso que eu pensei que fosse. Entende? E para quem não aconteceu, né? É até bom que aí você já tem aqui a oportunidade, né, e o conselho de estar mudando o seu pensamento em relação a isto, né? O que é aqui, Tarô, o amor singular para quem a gente está falando de uma pessoa? Oito de ouros, né, você se dedicando aqui a conquistar a pessoa, ou de alguma forma trazer a pessoa para a sua vida. O diabo. E valete de ouros. Aqui conta, Leão, que tem coisas que você não sabe sobre essa pessoa, tá? O diabo aqui, ele fala muito da sombra, né? Do lado sombra da pessoa, ou do lado mais negativo da pessoa, que você só ficaria sabendo, ou só vai ficar sabendo, né? Caso você já esteja aí com a pessoa, com a convivência, tá? Mas aqui, olha só, eles mostram, né, no Oito de Ouros, a sua dedicação, o seu trabalho, da manifestação dessa amizade, desse namoro, desse casamento, desse crush aqui, desse ficante, dessa pessoa que você tá aí de olho nele ou nela. E aí, olha, você vai ter a oportunidade, sim, de se aproximar dessa pessoa, ou essa pessoa se aproximar aí de você. Mas aqui tá falando o quê? Saiba que... Olha, interessante, né? Que eles me lembraram uma coisa. Aqui eles falaram o quê? Da luz, né? Que estava atraindo lá os personagens aqui. E aqui você tem o quê? A sombra. Então, o que você tá vendo é somente isso aqui. Por enquanto. Mesmo, né? Que aqui ainda tem aí esse outro lado. E aí, o que poderia ter nesse outro lado aqui?
o diabo, né, que é o lado sombra. Ou seja, quando você se envolve mais aqui com a situação em si, você pode perceber que tem um lado sombra. Se aqui, por exemplo, é um objeto, né, apesar de eu ter perguntado a questão para quem em específico é a pessoa, mas aqui se é um objeto, você pode talvez perceber que assim, esse objeto aqui ele tem um problema. E não um problema no sentido de ter vindo com problema, né? Mas dele ter, por exemplo, uma limitação. Ah, ele faz até aqui, daqui para lá ele não faz. E do jeito que eu imaginei, ele faria tudo, só que ele não faz. Né? E aí você começa a dar uma desencantada, vamos dizer assim, por aquilo que você colocou aqui no pedestal. Ó, 6 de espadas, alguns vão até mudar de pensamento aí quando você começar a mudar a sua visão sobre essa questão, sobre essa pessoa aqui. Aqui também está falando uma coisa, Leão, que é o seguinte, tá? Você que tem a ver com uma pessoa aqui voltado para o lado afetivo amoroso, o diabo com esse amor singular pode falar que assim, essa pessoa é muito bonita, fisicamente falando, tá? Mas ela tem o quê? A sombra, que todo mundo tem. Não estou dizendo que é somente essa pessoa que tenha, né? Todo mundo tem. Mas aqui, o que talvez esteja atraindo você, encantando você nessa pessoa, é o lado carnal. É o lado talvez até um pouco sexual, porque o diabo vai falar sobre isso também. E não estou dizendo que você teve, né, ou terá experiência sexual com essa pessoa, mas tudo é energia, né? Então se você, por exemplo, tem contato com uma pessoa que tem uma energia sexual muito forte, ela pode atrair você pela energia sexual que ela tem, né? Até porque geralmente também signo de fogo, não estou falando que você que está aí é assim, né? Estou falando dos signos de fogo, do estudo do signo e não da pessoa, tem uma libido alta, né? Tem disposição, está relacionado com a questão também da sexualidade, da energia sexual, tá? Até porque eles têm muito a ver com o chakra base também, certo? Tá, e por que eles vão ficar assim, depois aqui, com essa ociosidade, essa reflexão? Rei de ouros. 10 de copas, né? A conquista, olha, realmente confirma que você consegue o que você quer. E um as de ouros. O que acontece, Leão? Aqui, literalmente, é depois que você perde o gosto da conquista. Por quê? Rei de ouros aqui é a estabilidade. Então, exemplo, consegui ir lá namorar com uma pessoa. Estou namorando com a pessoa, ponto final. Agora eu já tenho essa pessoa, né? Essa pessoa já está comigo. A gente já tem um compromisso, já estamos juntos. Então não tem mais aquela coisa da conquista. Aquela coisa difícil, né? Você pode ser que um leonino, uma leonina que você é atraído por coisas difíceis ou, né, coisas assim que você ainda quer e você é movido por esse jogo do querer, da conquista e etc, tá? Mas aí depois que você conquista, ó, as coisas elas se estabilizam. E aí o que é o as de ouros? É exatamente a pergunta que eles haviam trazido aqui anteriormente, né? No sentido do quê? Qual é o próximo? Né? Qual é o próximo, por exemplo, a próxima questão? E não é que você está com alguém, você vai querer conquistar uma outra pessoa, né? Não é sobre isso aqui, mas você muda o foco, você muda o objetivo, né? Então por que não mudá-lo agora? É essa a questão aqui da leitura, certo? E para você aqui que talvez seja um objeto, né, que você queira conquistar, algum bem ou algo desse tipo, aqui pode ser que você já queira, né, depois já colocar um outro objetivo. Mas aí isso pode ser um comportamento que ele não tem muito limite, né? Por isso que eles estão convidando você a fazer aqui essa reflexão, tá? Vamos saber aqui, Leão, qual é o conselho final dos trabalhadores da luz para você. Conselho final para Leão, por favor. Olha, aqui vem para você, Leão, a energia da Lemúria. E Lemúria fala de você criar o seu paraíso na Terra, né? Então aqui o que eles estão falando? Tente focar em algo que tem a ver somente com você. Porque aqui a gente percebe coisas externas, né? Tanto pessoas, quanto situações, objetos, né? Móveis, imóveis, carros, seja o que for isso aqui. Então aqui eles estão falando do quê? Cria esse espaço dentro de você para que você não fique, né, dependente, por exemplo, de ter toda essa excitação, vamos dizer assim, né? Da busca, da conquista por algo externo, mas sim dentro de você, ok? Leão, é isso que eu tenho para você hoje. Gratidão pela sua presença, namastê e até a próxima leitura.